Boa noite. Tal como eu combinei, a aula de hoje seria uma aula assíncrona e dando continuidade ao que eu falei na aula passada, estou falando dessa vez sobre temporizadores, né? Mas um temporizador especial que é o Watchdog Timer, né? Nesse caso, eu vou começar falando pelo datasheet, né? Na no datasheet do PIT que temos trabalhado, né? Vou continuar com 628A, né? Da família 16F. E nesse PIC a gente tem algumas características especiais, né? Entre elas, eh, alguns registros para configuração, né? De temporizadores específicos, mas também temos dentro da palavra configuração, né? O watchdog timer, né? Está aqui. O Wasdog Timer ele é um oscilador independente, tem uma malha RC totalmente independente da malha de oscilação do próprio PIC, né? Se a gente tiver uma malha de oscilação para o PIC e RC, essa com certeza não vai influenciar em absolutamente nada com a malha do próprio Watchdog Timer, ou seja, que ele é 100% independente e como vocês podem observar, está dito aqui, ele tem um tempo de 18 milissegundos, quer dizer, o Watchdog Timer, assim como o Timer Zero e qualquer outro timer do micro, ele utiliza um tempo, né? Um tempo padrão de 18 milissegundos, certo? Sem utilizar prescaler, já que, como vimos no Option Reg, né? Lá tem um conjunto de bits, né? Que você utiliza para fazer pré-escalamento do Watchdog Timer, né? Assim como o Timer Zero. Mas sim utiliza para escalamento, o Watchdog Timer ele demora, né, 18 milissegundos, dizendo que se esses 200 milissegundos aconteceram, ele vai automaticamente resetar o microcontrolador, volta para vetor de reset na memória de programa, né? Lembremos que a configuração do Watchdog Timer acontece na palavra de configuração, né? Essa palavra de configuração, ela está geralmente, como diz aqui no próprio datasheet, ela está no endereço da memória programa 2007, ou seja, se vocês olham a organização da memória, essa, é, essa parte não está aqui, ó, em nenhum dos bancos, né? 2007 não aparece, logo quer dizer que não é acessível por código. Bueno, inicialmente podríamos decir que no es accesible porque a gente no precisa de ir lá y manipular esos datos, ¿no? Ya que son palabras de configuración de todo micro, ¿no? De características asociadas con protección de código, watchdog timer, lower power, entre otras cosas, ¿no? O power timer on, esas otras cosas, ¿no? O power up timer, o brownout, né? E outras técnicas que são, digamos assim, gerenciadas por esses bits, né? Então, o que eu vou fazer hoje é uma aplicação simples, onde a gente consiga entender o funcionamento do Watchdog Timer em Proteus. Irei fazer uma simulação e a ideia principalmente é configurar o temporizador do Watchdog Timer, né? Vejamos que aqui no próprio datasheet diz digamos assim, os registros, né, que a gente utilizaria para configurar. Esses registros são o config, que é justamente a palavra configuração geral. Então aqui olha que o bit número 2 ele passa a ser, né, configurado, passa a ser um home, né, nesse caso, e o option, né, o option reg, né, onde a gente configura o prescaler do timer zero, mas também do watchdog timer. Então vamos lá para o option reg, né, aqui, e aqui vemos que ele tem o PS, são os 3 bits que você utiliza nessas combinações, né, em 8 combinações possíveis para você configurar tanto o prescaler do timer zero, como a gente viu nas aulas passadas, mas também do watchdog timer, né? E com eles, então, a ideia seria que o temporizador seja configurado, sendo que o mínimo é 18 milissegundos, como ele está indicando, sendo que a gente também pode utilizar qualquer de todas essas possíveis combinações, é só multiplicar esse valor que aparece aqui no pré-escalamento e pelo valor base que é 18 milissegundos, certo? Então, se a gente multiplica por 1, seria 18, por 2, 36 e por aí vai, né? Então, na ideia é talvez utilizar o cão guardião, né? O cão de vigia, né?
que seria como a tradução para esse termo, é utilizar ele para resetar o programa a cada vez que a gente, por estratégia, necessite que nosso programa volte a zero, caso aconteça algum problema na nossa aplicação, etc, né? Pois vou fazer o programa e vou mencionando algumas utilidades do que esse temporizador especial pode ser, né? Como vocês podem observar, o Watchdog Timer não tem nenhuma, digamos assim, pré-configuração ou pós-configuração adicional. É um temporizador relativamente simples, é somente pré-escalar e botar para ele automaticamente entra em funcionamento com a configuração daqui do Option Reg, né? Não precisa de mais nada, somente de uma única, duas instruções, ou talvez uma só, a depender do que a gente for fazer, né? Eu vou falar delas, vou aplicar isso, e talvez com isso a gente entenda melhor as utilidades, né? As grandes utilidades desse temporizador, né? A palavra watchdog timer que eu já falei pode traduzir como cachorro ou cão de guarda, né? E na verdade ele seria o que basicamente seria como enquanto o micro está trabalhando, o cão de guarda está sempre vigia, né, de que tudo esteja acontecendo corretamente. Se algo acontecer errado, ele automaticamente entra em jogo e reseta o programa, né? Então, digamos que ele seria um temporizador, um mestre, acima de todos os outros tipos de temporizadores, né? É isso que eu gostaria também que vocês comprovassem. No final da aula eu vou deixar uma atividade assim, uma atividade que eu vou mencionar aqui e talvez vocês deem continuidade para que vocês vejam realmente se ele é tão ou não, se prevalece ou não prevalece sobre outros temporizadores, né? Então, só para iniciar, eu tenho aqui meu código, já tenho algumas coisas prontas, né? Como já falei, geralmente aqui a gente coloca watchdog off, mas hoje vamos colocar watchdog timer on. Podemos continuar igual que outras vezes. A paginação de memória e vou usar um botão e um LED que eu vou explicar para que eu vou usar daqui a pouco. A parte da interrupção, geralmente a gente coloca aqui, né? Só que dessa vez o watchdog timer ele não vai, tipo, ele não tem como associar neste momento e na verdade é essa, não vamos a tratar a interrupção dele porque ele na verdade não permitiria isso, né? Na verdade ele é um temporizador que só tem uma função, resetar o programa no tempo pré-escalado, pré-determinado para ele. Então, de certa maneira, nesse programa aqui não vai ser necessário utilizar o vetor de interrupção, certo? Mas é claro, né? Você pode ter um programa que tem interrupções, que tem tudo isso, e com certeza aqui você pode ter instruções, né? Associadas ao tratamento da interrupção, né? Mas como não é nosso caso, eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque acho que não precisa. Eu quero explicar realmente o funcionamento do Watchdog Timer. Então vocês vão ver que para qualquer programa o Watchdog Timer pode ser útil em termos de segurança. Eu vou explicar como então. Inicialmente, como já sabemos, o programa inicia configurando o banco 1, né? Então eu já tenho lá um banco, não, defini aqui banco 0, banco 1, né? Então eu vou entrar no banco 1, certo? E vou configurar, né, o famoso registro tris A ou tris B. Nesse caso eu vou configurar o tris A, né? No tris A eu vou colocar isso aqui, né? F e vou colocar 1 e vou colocar em tris A, né? O que significa isso aqui, gente? Significa que traduzindo, né, F1 seria todos os quatro máximos bits mais significativos igual a 1 e os menos significativos seriam 0, 0, 0, 1, de esquerda para direita, né? Então isso significa que o bit RA0 seria o único que vai trabalhar como entrada nesse nível de menos significativo. Então ficaria 1, 1, 1, 1, certo? 0, 0, 0, 1. Ou seja, eu vou colocar RA1, RA2 e RA3 como saída, perdão, como saída, né? E o demais tudo como entrada, né? Feito isso, então eu vou fazer o que? Em RA0, que é o único que está, bom, um 2 que está como entrada, mas no nível menos significativo, eu vou colocar aqui.
Então eu vou colocar o botão, por isso no porta RA0, né? E na entrada para uma entrada, beleza? Depois eu vou fazer o que? Eu vou configurar o Option Reg, né? Já que a gente percebeu que no Option Reg a gente tem um Prescaler, decidir aonde vai aplicar o Prescaler, se é no Timer 0 ou no Watchdog Timer, e depois, posteriormente, escolher a prescalação com as 8 combinações possíveis dos 3 bits que você tem do 0 ao 2, né? Então vamos supor que eu vou escolher esse, 8, né? Para 8 seria 0, 1, 1, então seria segundo isso, seria 0 aqui, 1 aqui, opa, seria 0, 1, 1. E aqui no PSA a gente teria que colocar 1, já que o prescaler é associado, será assignado ao watchdog timer. Então seria 1, 0, 1, 1, que na hexadecimal é o mesmo que B, né? B de 11, né? Então aí eu vou colocar mov lw h FB e depois eu vou movimentar isso para mov LWF option reg, certo? E após fazer isso, eu acho que já terminamos a parte mais importante, que era, primeiro, na palavra configuração já foi habilitado o Watchdog Timer, e segundo, no Option Reg a gente já configurou para escalamento. Só isso que a gente precisava para o Watchdog Timer. Por isso eu falei que era um temporizador relativamente simples de configurar, não tem muita coisa assim. E depois vamos para o banco zero. Lembre muito bem que eu estou trabalhando com a porta A, e a porta A nesse PIC, ele tem comparadores, né? Então a gente teria que desabilitar os comparadores por meio de uma instrução, né? No registro CMCOM. Aí o que eu vou fazer aqui seria o que? Como já tinha falado em outras aulas, né? Colocar o bit, colocar em hexadecimal, né? O 07 e depois colocar isso aqui, ó. O CMCOM. Pronto, com isso aí a gente consegue realmente já habilitar os pinos da porta A, né? Todas as entradas, os bits da porta A, livres para serem configurados tanto como entrada como saída, e que tudo que entre por aí efetivamente entre, ou que tudo que tenha por aí efetivamente saia e não tenha que passar por um comparador, né, que não é mais do que um amplificador operacional, na verdade. Eh, Bom, depende, né, também da estrutura como esteja configurado, né? Pode ser um comparador ou simplesmente um, um amplificador operacional. Mas nesse caso é um comparador, já que trabalha em, em dois estados, né? Pronto, vamos fazer o loop, um loop aqui. Nesse loop, o que que eu vou fazer? Vou começar com uma instrução que, como o próprio fabricante informa aqui, ó, o watch do timer, ele aqui, a ver, ó, disse as instruções CLRWDT e sleep limpa, né, o watchdog timer e o pot scaler se assignado ao watchdog timer, né? Na verdade, para isso, o que quer dizer com isso? Então, como já falei, quando ele chega no máximo, no overflow, que são sempre scaler 18 milissegundos, no nosso caso vai ser 8 vezes. A gente configura um prescaler de 8, então 8 vezes 18 milissegundos vai dar 144 milissegundos. Logo, então, a cada 144 milissegundos, ele vai resetar nosso programa. Qual seria a jogada nisso aqui? Eu vou fazer um programa aqui que execute duas coisas. Em um lado, vai executar um loop que não tem digamos assim, supervisão do Watchdog Timer. E em outro loop que se tem supervisão do Watchdog Timer. Qual a ideia disso aí? Primeiro a gente vai medir o tempo realmente que demora, certo? Se realmente demora os 144 milissegundos, já que eu botei aqui um prescaler de 1 para 8, então isso dá 18 milissegundos vezes 8 igual a 144, isso mesmo, né? Isso mesmo, 144 milissegundos, né? Depois eu vou dizer aqui, então, no loop comecei apagando clear,
né? Apague tudo que você tenha no registro Watchdog Timer. O Watchdog Timer é um registro de 8 bits, né? E aí você vai apagar ele. Ele é como um temporizador, também como o Timer 0, Timer 2, né? Como espero que já tenham visto o Timer 1, né? Ele, ele é um registro que vai sendo crescente, né? Então, só que para que ele seja incrementado, né? Ele vai utilizar 8 ciclos, né? Então, a cada 8 ciclos ele se incrementa e assim por diante, né? Certo? Só que na verdade ele vai demorar 18 milissegundos para ele chegar no máximo, que seria 255, né? Então, na verdade, aqui é onde eu digo para ele apague tudo que você tenha aí, tipo, deixe em zeros, né? E agora o que eu vou fazer é tipo uma técnica de inversão, né? Eu vou, nesse loop aqui eu quero que ele invierta sempre o que ele tiver em um pino que seja necessariamente saída, né? Como a gente viu, RA1, RA2 e RA3 são saída, então eu vou querer que ele invierta tudo que tenha no bit RA1, né? Então eu vou colocar aqui move LW H 0 0 RA1 seria 02, né? Certo? Já que minha única entrada está no RA0, então no RA1 eu tenho a inversão, né? A inversão do bit RA1, né? Então eu vou colocar um XOR disso com um registro específico que vai ser a porta A e vou salvar esse resultado no próprio registro, né? Porta A que é um buffer. Depois eu vou fazer uma verificação, né, do bit eu vou colocar um botão, né? Efetivamente o botão está no RA0, então eu vou verificar se esse botão foi pressionado, né? Então vou colocar botão aqui, né? Se ele for pressionado, então ele pula, e se ele pular aqui, então eu vou querer que ele eu vou querer que ele vá para outro loop, né? Se eu pressionar, vamos lá, né? Go to problema. E se ele não for pressionado, então ele continua nesse loop aqui. Beleza? Então, pressiono, sim, então vai para problema. Não pressiono, então ele continua aqui, invertindo, né, o que eu tenho na porta A. Especificamente, o que eu vou ver é o que ele vai invertir no pino RA1, né, que está configurado como saída, né? Lembrando que isso aqui é o mesmo que eu colocar em binário 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? RA1, invertindo só o que tenho no bit RA1. E aí depois, então, eu faço um outro loop que começa na etiqueta problema e vai fazer o quê? Já que eu tenho ligado o LED, né, vou ligar o LED na porta RA1, então eu vou dizer o seguinte: primeiro, o que eu estava invertindo, que era RA1, quero que agora você simplesmente deixe desligado, né? Porta A, só que vai ser RA1, já que RA1, deixa eu ver aqui. Não, vou botar RA0 na verdade, certo? RA0, é, RA0 está configurado como entrada, não, tem que ser RA2, na verdade. Que eu vou ter um LED, né? Então eu vou colocar RA2 melhor, tá? Já que o LED está no RA1, né? Então vou deixar melhor aqui assim. Vou deixar 0, vou invertir somente
o terceiro bit, que seria o RA2, que também, e no RA1, RA2, certo? E o LED que está ligado no RA1, né? Isso. Então aqui, na verdade, eu vou fazer a inversão do RA2 enquanto ele esteja nesse loop. E quando eu levar para esse loop aqui, eu somente vou ficar invertindo. Eu somente vou deixar esse bit que estava sendo invertido, certo? Aqui eu vou deixar em zero. E ao mesmo tempo eu vou ligar o LED, né? Que está lá na porta RA1, né? RA1, que seria esse aqui, né? Então eu vou colocar LED, ligar LED e go to, volte para o mesmo ponto, para o local apontado pelo computador de programa. Até aqui isso significa que nosso programa vai ficar num loop infinito aqui, mas aqui, se passar de 144 milissegundos, ele será resetado. Então, quando ele entrar nesse bucle aqui, nesse loop, esse LED vai ser ligado e o bit que estava sendo alternado, ele vai ficar zerado. E se o LED fica ligado, então ele vai entrar em um loop, né? E quando completar os 144, ele vai resetar. O que significa isso? Que ele vai deixar o LED em zero, vai desligar o LED, né? Desliga o LED, então ele vai voltar cá, porque ele vai começar de zero, já que foi resetado, e quando chegue aqui, ele vai apagar o watch do timer, vai outra vez fazer a inversão da porta RA2, do pino RA2 constantemente, e verificará o botão. Quando pressionar o botão, e se não pressiona o botão, então beleza, ele continua aí, né? Invertindo, invertindo, invertindo. Quando ele pressionar o botão, vá para problema de novo, liga o LED, né? E quando ele ligar o LED, vai acontecer o quê? Automaticamente ele vai contar lá o tempo, o watch do timer vai estar contando 144 milissegundos. Se isso aqui ultrapassa os 144, você pode ter certeza que já o LED estará desligado, né? Então, na verdade, é isso aqui, né? Vou somente verificar aqui no MPLAB. Vou salvar isso aqui, vou compilar. Compilar. Agora, vamos aqui no Proteus. Escolhemos o programa, o .exe, 4 MHz. Ok. Só lembrando que o botão ele está ligado na porta RA0. Então vou pegar o botão, vou ligar em RA0, né? Pronto. E temos o LED ligado na porta RA1, certo? O que eu quero ver no osciloscópio? Então, como já disse, né? Eu vou ficar invertindo o que eu tenho em RA2, né? Então aqui, ó, vou colocar no canal A o que eu vou vendo no RA2 e no canal B, na verdade, vamos colocar o que eu tenho no LED, na verdade, né? O LED está no RA1. RA1, então eu vou colocar no canal B, certo? O que eu tenho que observar, gente? Então, quando eu pressionar isso aqui, meu programa tem que ficar oscilando no canal A. Por quê? Porque
ele vai entrar, certo? Aqui. E vai acontecer o seguinte, quando ele entrar aqui, o- primeiro essa instrução aqui consome um ciclo máquina, essa aqui também, essa aqui, se o botão estiver pressionado, ela vai consumir dois. Mas quando esse botão estiver pressionado, além de consumir dois ciclos máquina, ela está indo para um outro loop, né? Então consideremos o caso em que não é pressionado, então ela vai para aqui. Como não vai mudar, não vai dar pulo, então vai gastar um ciclo máquina e aqui também dois e aqui dois ciclos máquina. Então em total a gente tem um, dois, três, quatro e seis com isso. Seis ciclos máquinas para 4 MHz no oscilador por cristal de quartzo equivale a eu disse que tínhamos 6, então teríamos 6 microsegundos, né? Então, se são 6 microsegundos em comparação a 144 milissegundos, evidentemente a gente nunca vai ser afetado pelo watchdog timer. Por quê? Porque uma das instruções que se executa em 6 microsegundos é essa aqui. Então, é muito menos do que 144 milissegundos, o watchdog timer nem sequer chegou no alvo, né? Nunca, não chegou a 144 milissegundos e eu já estou resetando. Então, meu programa está tranquilo e meu watchdog timer, poderíamos dizer que está sossegado, está calmo, né? O cachorro de guarda, o cão de guarda está tranquilo, né? Então, não aconteceu nada. Tá tudo bem. Então, isso deveria acontecer inicialmente. Então, vamos lá. Dou play aqui. RA2, né? Está no canal A. Vamos colocar aqui. Eu vou tirar o canal B por enquanto. Somente vamos a ver o canal A. Estou usando o trigger aqui, ó. Certo? Então aqui que temos então. Temos que realmente o canal, o pino RA2, ele está oscilando, né? Tá. E meu botão não está sendo pressionado, né? Se eu pressionar o botão, o que vai acontecer? Ele vai para outro bucle, né? O problema. Quando ele for para problema, esse pino que está oscilando vai ir para zero e em compensação meu LED vai para um, né? Então vamos ver isso aqui agora. Vou acionar o canal B, que é onde eu tenho o LED, né? Espero que dê para ver aqui. E bora deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bom, eu vou arrastar um pouquinho para cá, pronto. Opa. E aí temos. Então, pressiono aqui. São 144, né? Se eu pressiono isso aqui, né? Ele vai entrar aqui, vai deixar isso em zero, ou seja que o sinal amarelo vai ficar em estado baixo, o LED vai ficar ligado e ele vai entrar num bucle infinito. Só que aqui não tem ninguém que apague o watchdog timer, ou seja, em outras palavras, ninguém que dê um sossego no cachorro, né? Então, como não tem, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o cão de guarda vai entrar após 144 milissegundos. Logo, esse LED tem que ir para baixo, né? Então, vamos ver isso aqui agora. Vamos pressionar. O problema aqui foi que eu pressionei e pronto. Deixa eu ver aqui o que foi que passou. Bom, eu pressiono. Hum, eu vou deixar pressionado para ver se ele vai para lá.
Eu vou pausar, na verdade, com esse aqui. Isso. Vou pressionar meu botão. E aí aparece. Pressione o botão, certo? Aí vocês veem que... Aí, ó. Quando eu pressionei o botão, isso foi para cima, né? Certo? O LED acendeu. Só que o watchdog timer por lá não está sendo regulado, então não tem clear watchdog timer. Ele vai ficar lá. Só que aos 144 milissegundos o watchdog timer vai fazer o quê? Desligar. Desligar quem é o LED e entra em jogo de novo. Né? Então, eu vou fazer a medição aqui. Ver se dá para fazer. Entre esse ponto aqui, tem aproxima, aí está, ó. Da ponta do tracejado até o azul, eu tenho menos 143, 45, 144,10 milissegundos, ou seja que efetivamente, só que como eu estou deixando o botão preso, vocês veem que ele desliga e volta e sobe, né? Então, tipo, está parecendo como se eu não tivesse dado um sossego no botão. Vou soltar e vou dar um avanço, um passo, e aí, ó, volta outra vez a oscilação normal do pino RA2, né? E se eu pressiono o botão, só que aqui eu não tenho como pressionar e logo, né? Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou aqui, dou um avanço e solto aqui e dou outro avanço. Então observem como foi, né? Certo? Ele está dizendo em outras palavras o que? Que quando eu pressionei o botão, que foi esse momentinho aqui, ó, até aqui, que provavelmente quando pressionei o botão e eu soltei o botão, eu demorei mais tempo dos, sei lá, 144 milissegundos, né? Então, medindo de novo, aí essa linha tracejada até aqui dá, aqui ó, outra vez, 144 milissegundos, né? Então, querendo ou não, é uma técnica interessante, porque você consegue, né, dizer para o programa quanto tempo é o mínimo para você dizer que teve alguma falha. Então, por exemplo, eh, esse loop que eu botei aqui como problema pode representar alguma situação de risco, né? Por exemplo, eu tive um problema no meu programa e quando chegou aos 30 segundos, eu deixei um sensor ligado que não podia ficar muito tempo ligado, né? Sei lá, ou um atuador, ou uma chave, ou uma contatora, não sei, alguma coisa, sei lá. E eu deixei ela ligar por muito tempo, logo isso terminou criando um problema sério lá no meu sistema de acionamento, ou sei lá, não sei. Então, por esse motivo, para evitar isso, então eu poderia botar um watchdog timer que com certeza mesmo que eu tivesse esse problema no meu sistema de controle, ou que seja que for, o watchdog timer iria desligar, certo? Então, isso de certa maneira poderia ser utilizado para combater com segurança certos problemas de implementação de projeto, né, também. Bom, isso é o que eu queria mostrar com relação ao Watch do Timer, né? Só para que vocês vejam melhor, de novo, eu vou parar a simulação e vou fazer aqui de novo, certo? Observem de novo com muita atenção, eu vou dizer aqui, ó, eu pressiono, né? Eu pressiono aqui o botão, aliás, não está aparecendo aqui, por quê? Ah, certo. O Schmidt Trigger, né? Não sei por que não está aparecendo aqui. Ah, tá aqui, ó. Bom. Esse é o RA2, né? E o que está aqui embaixo é o quê? O LED. O LED está desligado. Quando eu ligar o LED, então eu vou fazer isso aqui de novo. Ó. Pressiono aqui, pum. Faço uma leve... Faço isso aqui, ó. Certo? Eu vou dar um avanço. Opa. Olha como o LED ficou aceso. Ficou aceso. O botão está... Certo? Pressionado. Eu soltei o botão. Quando eu solto esse botão, já não adianta de nada. Eu estou lá no loop problema, nesse loop aqui, já estou aqui. Mesmo que eu tenha soltado o botão, eu já estou aqui porque tem um loop infinito, né?
E vai acontecer o quê? Que quando eu der mais avançar aqui, ele vai, esse LED vai ficar ligado, certo? Mas como lá não tem quem dê um clear no watchdog timer, então o que vai acontecer? Esse LED vai automaticamente ser desligado. ¿Por quê? Porque ele vai, o watchdog timer vai resetar, ele vai chegar a 144, vai resetar tudo. E quando você fala em resetar o micro, você sabe perfeitamente que todos os valores das portas vão para zero. Então, obviamente, o LED que está ligado na porta vai para zero, então desliga, né? E aqui vai, de novo, só estou dando um avanço. Opa, voltou para zero. Vamos ver, não demorou quase nada, né? Opa, opa, opa. Aqui é muito rápido, né? Ó, tem que reduzir para dar para ver, né? Aí, ó. Então, aqui está. Pressionamos o botão. O LED ficou ligado, certo? Só que quando chegou a 144, pum, desligou de novo. E aqui está de novo. Boto, não preciso nem fazer muita coisa com os cursores, né? Com essa linha tracejada que o próprio osciloscópio do Proteus tem, eu já posso botar o Proteus, o cursor aqui, né? Tiro aqui o cursor, boto o cursor de novo e ó, só alinhando com a transição de subida, já dá para ver que aqui tem 144 aproximadamente, né? 144, porque eu também estou medindo a olho, eu errei, né? Eu botei muito mais. É 144, vamos mais perto, entre mais perto melhor, né? E vamos já, e vamos. Ó, é quase isso. Deu quase menos 145, a gente calculou 144, enfim, tá muito aproximado. Então, beleza, é isso aí que eu queria mostrar. E com isso a gente já fala para, digamos que já deu muita clareza sobre a real vantagem, né, de utilizar o Watchdog Timer, né. Eu deixo como atividade assim, por cima, né, para que vocês tentem fazer isso aqui, que eu vou deixar no Schoology, vou deixar esse programa junto com o programa de Proteus. Gostaria que vocês verificassem se o Watchdog Timer, né, que é um temporizador, ele quando faz overflow, certo? Que são, vamos supor, que você utilize a configuração básica dele, que são 18 milissegundos, com prescaler igual a 1, né? Então, minha pergunta seria, será que se eu configuro outro temporizador para 18 milissegundos, seja, por exemplo, o timer 0, será que eu consigo, ou o timer 2, tanto faz, será que eu consigo verificar qual dos dois tem mais prioridade na interrupção, tipo o clear do watchdog timer ou a interrupção do clear feita por algum dos temporizadores, né? Essa seria a minha pergunta, né? Já que sabemos muito bem que os temporizadores eles respondem com interrupção, né? E a interessante pergunta seria se eu posso evitar de alguma maneira que o watchdog timer ele não faça o que ele tem que fazer no tempo dele, se eu coloco um temporizador para funcionar no mesmo tempo de overflow do watchdog timer. Então, seria uma coisa que vocês poderiam fazer configurar um temporizador para que se funcione a 18 milissegundos e configurar o watchdog timer para 18 milissegundos e ver o que acontece, né? Se a interrupção é anulada ou se o watchdog timer anula tudo e cancela tudo, né? Seria bom que vocês fizessem esse teste e se alguma anomalia acontecer, mostrassem isso no osciloscópio. É uma ideia aí para vocês estudarem também, né? Pode ser um assunto também importante na hora de fazer a atividade prática, né? Bom, isso falando do watchdog timer e com relação a um outro conceito que é interessantíssimo na hora de trabalhar com PWM, com microcontroladores e temporizadores, é o famoso PWM, né? O PWM, ele na verdade, ele
já está especificado no próprio, na, na própria, na própria folha de especificações, né, do fabricante, certo? Vocês podem ver aqui na seção que diz Capture, Compare and PWM, né, módulo aqui, certo? Dice comparador PWM e aquisição de dados através do módulo que contém 16 bits, um registro de 16 bits, né? É um registro de 16 bits, ou seja, você tem 2 bytes, né, para fazer isso. Então, aí teríamos que analisar bem claramente o que o fabricante quer dizer com isso e como é que a gente utiliza isso para configurar um PWM. É a última coisa que eu faço no dia de hoje, até a próxima aula, né? Então, vamos só prestar atenção um pouco. Isso aqui é bem simples, na verdade, hum, o PWM, o que é um PWM, né, gente? Como já devem ter estudado isso em outras disciplinas, é um modulador por largura de pulso, certo? E muita gente sabe que o PWM se utiliza, né, já seja em configurações específicas para regular velocidade em motores de corrente contínua, regulando a tensão nominal que chega para o motor, né, que geralmente a tensão nominal, que a gente pode inclusive falar que pelo conceito de transformar Fourier e de composição em séries de Fourier, o primeiro termo da série de Fourier é equivalente a uma integral que envolve o sinal. Logo, a área que está embaixo da curva desse sinal representa a tensão nominal, né? Então, esse é o conceito, né? Então, se a gente regula a largura do pulso, a área embaixo do pulso vai diminuir. Se diminui, diminui também a tensão nominal. Então, aumentando a largura ou diminuindo a largura, eu consigo variar a tensão nominal que chega no motor, por exemplo. Logo, eu consigo variar a velocidade. Isso falando de motores de corrente contínua, né? Nesse caso, a gente costuma utilizar o PWM de um, dois canais para configurar ponte H, geralmente é muito utilizado para configurar uma ponte H de um motor que se vai movimentar em dois sentidos, né? Em duas direções, né? Duas rotações. Ao mesmo tempo, o PWM também pode ser utilizado para configurar esquemas de medição, sincronização, etc, né? Bom, já tem utilidades para isso, tem de muitos tipos. Inversores também de frequência também podem ser utilizados com o PWM, né? Então, tanto na área de potência como controle, como outras áreas específicas, robótica, entre outras coisas, você conhece e vai sempre ouvir do famoso PWM. Então, por esse motivo, eu trouxe essa aplicação, que já é uma das últimas aplicações que eu vou trabalhar com Assembly. Depois eu vou passar a trabalhar com programação de alto nível em linguagem C. E aí a gente vai ver como tudo isso pode ser utilizado, né? Além de também os problemas típicos de comunicação I2C, RS485, RS232, que também a gente espera de tempo para a gente fazer aplicações em linguagem C com isso, né? Que já para trabalhar com esse tipo de problemas seria muito interessante ver uma linguagem de alto nível, né? No meio de todo esse curso aqui. E outra coisa que também é bem interessante são os conversores análogos digitais, digitais analógicos, que você encontra, né? Tipo, geralmente lá na época que você estudou eletrônica digital, né? Deve ter falado um pouco sobre conversores ADC 0808, né? Perdão, o DAC 0808, né? Um conversor bem simples, né, de se fazer, mas a gente com todas as ferramentas cognitivas que tem em relação à eletrônica analógica e um pouco de eletrônica básica, dá para fazer também isso, né? Além do que você entende sobre comparadores analógicos, perdão, comparadores e amplificadores analógicos digitais ativos, né? Tudo isso dá para fazer boas aplicações, né? Então, o PWM seria uma boa, digamos assim, um bom começo para falar de aplicações com microcontroladores e posteriormente vou falar das conversões, né? Conversão análogo e digital, que vai ser na próxima aula. E aí, finalmente deixo para vocês um material que vai ser digamos assim, o pontapé inicial para iniciar a atividade prática que avaliará a segunda fase da disciplina, né? Já com isso aí em mãos, poderíamos dizer que estamos já um pouco mais acima dos 50% da disciplina, né? Bom, então só para dar continuidade na questão aqui do PWM, eu vou somente abrir aqui a pasta e vou copiar e colar
esse algoritmo, né? Porque eu não vou copiar e colar dentro do próprio MPLAB, porque isso nos vai trazer um sério problema, como já vimos em outras vezes, né? Eu só copio e colo lá na pasta diretamente. Já salvei esse programa, vou remover aqui, certo? E agora vou fechar ele e apenas vou abrir o outro que eu criei, né? O B, certo? Vou colocar aqui PWM, PWM, pronto. Então, e vou adicionar esse arquivo também e vou salvar. Ok. Então, o PWM, como a gente já deve ter falado, né? E já devem vocês lembrar isso aqui. Essa aula aqui não é sobre estruturas analógicas para controle especificamente, mas nem também uma disciplina de eletrônica de potência, mas cabe lembrar que o PWM como opera em função da largura do pulso, a gente vai ter que utilizar um registrador para isso, né? Para fazer uma contagem, né? Da largura do pulso. Afortunadamente, felizmente, né, o fabricante já pensou nisso, mas isso aqui não é uma coisa que aconteça com todos, né? Os mais antigos microcontroladores não tinham módulo EPWM, você teria que fazer isso, né? Mas aqui você tem uma estrutura pronta e tem um módulo que é o famoso Capture, Compare and PWM, que na verdade é um complexo de três coisas embutidas em, digamos, em um bloco, né, específico, um módulo, por dizer assim. Esse módulo funciona com o timer 1 para fazer comparação ou aquisição, captura de dados, enquanto que utiliza o timer 2 para fazer o PWM, ou seja, vamos ter que utilizar o PWM, vamos ter que utilizar o timer 2 para configurar o PWM. Aqui aparecem os três modos de operação, a gente está interessado nesse aqui, no modo PWM. E ele deixa bem claro o seguinte: você tem para indicar o duty cycle, que é o ciclo de trabalho, você tem o período, um PWM pode ser, o período pode ser um segundo, mas o duty cycle pode ser 50%, ou seja, o equivalente à metade do tempo, ou seja, 0,5 segundos, 500 milissegundos. Mas você pode ter um período de 2 e o duty cycle de 50, pues vai ser um. Então, assim, na verdade, o duty cycle é o ciclo útil, ciclo de trabalho, como quem diz, é o ciclo onde realmente você tem área embaixo da curva, né? Logo, é essa que contribui no aumento ou diminuição da tensão nominal que chega lá nos terminais da carga que você quer chavear ou que você quer alimentar com o PWM, né? No próprio fabricante, eles às vezes especificam que tem registros específicos, né, para fazer isso, né? Então, por exemplo, o, o CCP-R1L e o CCP-R1H representam registros para fazer, tipo assim, eh, eh, um controle mútuo de como o duty cycle vai ser incrementado, né? Então, por exemplo, aqui, né, ele tem uma uma relação entre eles dois. O CCPR1L, que a gente eu, inclusive vai mexer com ele agora, ele contém os bits menos significativos do número que vai representar o duty cycle, né? Então, por exemplo, se eu quero representar 53% do período, eu tenho que armazenar isso aqui e talvez um pouquinho disso aqui. Então, por isso que tem uma relação mestre-escravo, né? Por quê? Porque quando eu coloco, né, o duty cycle um valor muito maior, né, eu provavelmente vou utilizar mais de 8 bits, né? E aí, nesse caso, eu vou ter que o CCPR1L vai indicar para o CCP1 R1H entrar em jogo, né, e começar a preencher seus bits, né. Depois tem um timer 2. O timer 2 compara isso com o que tem no duty cycle e aí essa comparação faz com que você habilite um bit, né, que vai ser o que vai definir, na verdade, o estado alto, né,
do seu PWM. Então, na verdade, lembrem também que o Timer 2 ele utiliza um preset, né? Tipo um valor pré-definido, PR2, né? Então, na verdade, para você fazer o PWM, você precisa configurar todas estas coisas aqui, né? O Timer 2, você tem que utilizar o PR2, não vai utilizar a interrupção do Timer 2, né? É somente utilizar isso aqui, o PR2 e o Timer 2, né? E com isso aí nas mãos, né, eu acho que a gente já consegue fazer o PWM, né? Não, não precisa se preocupar com mais nada, né? Eu acho que por enquanto é só isso, né? Bom, só para deixar claro, né? No caso, a gente vai assumir, né, que toda a porta B, né? Nesse caso, eu vou utilizar a porta B. Toda a porta B é utilizada como entrada, né? E, não, na verdade toda a porta B não, vou utilizar somente alguns pinos como entrada e outros como saída, né? Mas eu acho que eu vou utilizar alguns eh, como saída, né? Talvez um desses aí, que é o que geralmente vai um RB4, RB3 ou algum desses eu vou configurar como saída, que é por onde vai sair o PWM, depois botamos o osciloscópio e conferimos que realmente ele esteja funcionando, né? Bom, e obviamente, né, como a gente vai trabalhar com o timer, eh, uma das opções para trabalhar com isso aí é usar o eu acho que a gente poderia ter configurar. Bom, não, eu acho que não precisa necessariamente ter uma interrupção. Como eu falei, não precisa interrupção aqui, né? O próprio diagrama não precisa interrupção, mas vamos que, eu quero que a cada vez que ele cumpra tantos ciclos do PWM, eu execute alguma coisa, por exemplo. Mas por enquanto não me interessa isso, então vamos direto ao ponto. Eu quero utilizar essa fórmula aqui, ó. O PWM, o período do PWM é especificado por quê? O período, não é o duty cycle, é o período, né? É especificado por isso aqui, ó, certo? Então, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, o período vai ser isso aqui. O que eu coloco em PR2 mais 1 vezes 4 vezes, né? O período de oscilação, que na verdade é 4 vezes o período de oscilação que eu coloque, vai dar eh, 4 vezes o período de oscilação é o mesmo que um ciclo máquina, né? Então aqui poderíamos dizer que 4T é o mesmo que o valor do ciclo máquina. E em timer 2 colocamos o prescale, o valor de pré-escala do timer 2. E a multiplicação de tudo isso vai dar, né, o período do PWM, né? Então só para deixar claro essas coisinhas, né? Eu acho que por enquanto só seria eh, eu acho que por enquanto só seria isso, né? Vamos pensar aqui pouco a pouco como fazer o programa. Não é uma coisa tão trivial, aqui já estamos fazendo aplicações um pouco mais elaboradas, né? Não vamos a ficar tão eh, digamos, tão reféns a aplicações mais simples, porque aqui já vamos a juntar muita coisa, né? E creio que isso já faria sentido, porque trabalhar com micros, né? Se torna interessante. Bom, comecemos por o PWM seria o que então? Configuramos a palavra, né? A palavra de configuração vai continuar do jeito que a gente já costuma dizer. A única coisa que vamos é desligar o Watchdog Timer, que não vamos utilizar agora. Uma paginação da memória continua sendo isso aqui, né? Depois, talvez a gente vá utilizar alguns botões, alguns LEDs, mas como a gente não está sabendo realmente para onde vai, então, por enquanto vamos deixar assim. Se algo a gente modifica, o vetor de reset, o vetor de interrupção, salva, assim, vetor de interrupção, protege contexto, devolve o contexto. Eu vou colocar aqui saída. Interrupção, né? Pronto. Ah, que mais? Eu acho que é isso aí. Bom,
Vou apagar isso aqui tudo, porque realmente não precisa. Perceberam que eu compilei o programa anterior, não botei a instrução end, né? Não precisou realmente. Ah, não, eu já tinha realmente, eu que não vi. Estava muito abaixo. Eu falei, nossa, então não precisava, mas precisa. Bom, eu vou tirar todo esse programa aqui e aqui eu vou fazer o meu programa inicial que é de configuração. E eu vou fazer isso acompanhado do datasheet, que é o que me oferece todas as informações necessárias. Mov LW, como sempre, vou precisar carregar alguma coisa em algum registrador, né? Vamos primeiro pelo vamos vamos configurar que a ver a porta B, né? Podemos configurar a porta B logo, né? Eu vou configurar, porque lembramos que a porta B ela ela não tem comparadores, né? Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos configurar a porta B como vamos configurar o pino RB3, né? Como saída, né? Então para isso eu vou fazer o seguinte, F7, né? E vou colocar em vou colocar em 3B, certo? Eu vou fazer isso aqui, né, gente? E depois, aliás, eu vou colocar tudo em FE, melhor. O que significa isso? Eu vou pedir para que somente o pino RB0 seja saída, certo? Então é por aí, por RB0 que vai sair meu PWM, certo? Eu vou fazer o seguinte também, eu vou ter que configurar o PR2, né? PR2 é o que se utiliza aqui na fórmula, né? Então eu preciso configurá-lo, né? Eh, o timer 2, onde está o timer 2? Timer 2. O timer 2 precisa do PR2. Tem aqui o PR2. PR2 ele tem 8 bits e é onde você colocar o período do timer 2. Então eu vou configurar ele com o máximo valor, certo? Como quem diz, eu vou chegar sempre ao máximo. Eu quero que ele chegue ao máximo, certo? Então para isso eu vou fazer o que? Vou movimentar, né? eh, um valor máximo disso que vai ser FF, né? Tudo 1, 255, em outras palavras, né? E vou movimentar isso para PR2, mov WF PR2, certo? Depois eu vou para o banco 0, vamos ver, banco 0, 0, opa, que foi isso? Banco 0, e depois eu vou fazer o que? Bom, eh, inicialmente eu acho que a gente não precisa, vamos ver, né? Eu vou ver o seguinte, né? Eu não vou querer desabilitar os comparadores internos como geralmente eu faço. Por quê? Porque não estou utilizando a porta A. Então, inicialmente, eu acho que não precisa, né? Que outras coisas a gente pode ver aqui, né? Vejamos, tem registros específicos que a gente sempre tenta eh, rever, né? Porque vai que ele tenha alguma coisa, né? A ver com a configuração, né? Do que a gente quer. O timer 2, por exemplo, será que ele tem alguma ligação com um registro que sempre a gente vê e sempre a gente termina se interessando por ele, que é o Option Reg? Será que tem algo aqui do timer 2? Observem aqui, tem alguma coisa com relação ao timer 2? Não, né? Ou sim? Não, não tem. Então acho que não precisa, né? O Intcon tem alguma coisa com o timer 2 aqui? Vamos ver, timer 2, não. Não tem, mas é, o timer 2 ele tem que funcionar como um temporizador, sim, mas será que ele necessariamente vai habilitar alguma interrupção? Será que ele necessariamente vai funcionar como uma interrupção? Então aí que está o detalhe, né? Não precisa inicialmente, vamos ver aqui no, no módulo se ele precisa, né? Então, primeiro ele está dizendo que o módulo de CCP1, né? Ele é composto de 8 registros
dois registros de 8 bits, que é CCPR1L e CCPR1H, que já falei, né? Esse registro vai ter que ser configurado para que funcione o módulo PWM, então já sabemos que vamos mexer com ele, mas temos outros registros no PWM que são, aqui, a ver, ele disse que a gente vai ter que trabalhar com isso aqui, ó, Intcom, opa, então ele realmente precisa de interrupções, JE e PIE, Peripheral Interruption e Global Interruption, então tem que habilitá-las, então quer dizer que vai ter que usar, que mais? O PIR1, PIR1 e PIE1, interessante, isso aqui na verdade é para verificar se houve interrupção e se foi habilitada a interrupção. É interessante, isso aqui vai ser utilizado então. A porta B. Bom, eu estou usando a porta B, mas está aqui por algum motivo, né? Aqui tem a porta B. Ah, deve ser pelo fato de que na porta A você tem comparadores, né? Então, seguramente é isso aí, né? O timer 2, aqui onde você carrega o valor do timer 2, seguramente. O PR2 que a gente já está configurando, o T2COM, o T2COM é para configurar, né? Configurar o timer 2 e para configurar o prescaler ou pré-escalamento do timer 2, né? Que se faz tudo aqui no T2COM. Temos esse aqui que configura o duty cycle, né? E temos o CCP1COM, que é onde você habilita o modo PWM, né? Como a gente viu aqui, né? Não, aonde foi? Aqui. CCP1COM. Então, pronto. Vamos ter que mexer com todos esses registros aqui. Então, o próprio fabricante já disse isso. Então, gente, vocês percebem que quase todas as minhas aulas eu faço tudo em função do datasheet. Então, realmente é muito importante sempre estar acompanhando o datasheet do microcontrolador que você quer programar, porque é isso que define seu programa, em outras palavras, né? Você não pode chegar lá e dizer, como é da mesma família 16F, então vamos utilizar isso aqui, pronto. Não, não porque o fabricante vai dizer se esse bit vai que lhe diga, não, essa porta aí não funciona com isso, entendeu? Não funciona com esse tipo de aplicação. E olha bem, eu estou usando a porta B, mas por incrível que pareça é uma coincidência, porque se a porta B está aqui, é por algum motivo, né? Talvez a porta A não vá funcionar com isso. E eu acho que é porque a configuração padrão da porta A é sempre estar ligada aos comparadores. É por esse motivo que geralmente a gente termina desabilitando, né, os comparadores. Não. Bom, eu não vou mexer com a porta A por enquanto, certo? Já que não foi do meu interesse. Mas eu vou mexer com Incom, certo? Incom, então vamos lá no Incom, que ele disse que é isso aqui, ó. Aqui estão, por certo, PIR1 e PIE1 Incom, aqui, ó, Incom. Tem que usar esses dois bits aqui, certo? Ele disse que vai ter que utilizar. Então significa que vamos ter que eh, habilitar a interrupção, né? Habilitar essas duas coisas, né? Então isso seria o mesmo que, a ver, teoria. Isso seria o mesmo que, a ver, isso seria o mesmo que AVCD. Isso seria o mesmo que desabilitar as interrupções externas, desabilitar a interrupção do timer zero, né? E habilitar as interrupções periféricas que não estão mascaradas e todas as interrupções globais, né? Então, todas as interrupções periféricas e globais. Então, isso seria 1100, né? Eu tenho de ser 1100 seria C, né? 1101 é D, 1110 é E e tudo é F. Então, aí nesse caso seria C, né? Então, vamos colocar aí, né? Vamos colocar no
Intcom, vamos colocar C0, né? Então, peraí, eu vou fazer aqui separado. Cadê meu? Aqui. Então, vamos colocar mov lw h C0, né? Certo? Depois vamos colocar aqui o mov wf no intcom, né? Que a gente falou. Vamos configurar o T2COM, né? Como ele mesmo falou aqui, né? Para o PWM, né? A gente vai ter que utilizar o modo PWM, não, modo PWM, né? No modo PWM você vai terminar usando, a ver, o T2COM. E o T2COM, então o T2COM eu acho que é para ativar o timer 2 e o prescaler, mas como a gente não sabe, não tem que obrigatoriamente decorar tudo isso, a gente vai ver isso agora no timer 2. Prescaler, tarará, aqui T2COM. O T2COM ele se encarrega de, a ver, ativar o timer 2 aqui, e, e o prescaler, né? Então, para cada ciclo, incremento do timer. Para 4 ciclos, incremento. E para 16 ciclos, incremento. Vejam bem, quando a gente aumenta o prescaler, está dizendo que vai aumentar também o tempo, né? Então, eu acho que para nós seria interessante aumentar o tempo para assim a gente poder ter maior resolução quando a gente comece a medir o duty cycle. Então, eu vou colocar o máximo valor de prescalamento que é 1 para 16, né? Nesse caso, seria, a ver, seria todos os últimos bits seriam 0, somente os dois primeiros que eu vou mexer. Nesse caso, não, 1, 1 e 0. Esse X significa que não importa, don't care, né? Bit é desconhecido. Então, se é desconhecido é porque seguramente não importa, ou talvez então eu vou colocar como 0. Então, na verdade, vai ser 0, 0, 0, 0, 0, até chegar aqui que vai ser 1, 1 e 0, né? Então, isso vai dar 0 por um lado, em um nibble. Então, vai ser mov lw, vai ser h, 0 por um lado, e no outro seria 0, 1, 1, 0, ou seja, o número 6, né? E esse valor eu vou colocar no T2COM, T2COM, certo? Depois eu vejo aqui no próprio, deixa eu salvar isso aqui. Depois eu me encontro aqui com a configuração de PWM, cadê? E ele disse que no modo PWM ele vai terminar utilizando o duty cycle, né? O duty cycle ele é feito como? Com dois registros, tá vendo? O CCPR1L e o CCP1COM. Claro, ele está dizendo lá, que isso aqui na verdade significa o quê? Significa que o duty cycle daquele período que a gente está calculando é equivalente a o período de oscilação vezes isso aqui. O período de oscilação é 1 sobre 4 MHz, né? Não é ciclo máquina, é período de oscilação. Não é período de ciclo máquina, sino período de oscilação, diretamente do oscilador com cristal de quartzo. Aqui temos que o período de oscilação vai ser 1 sobre 4 MHz e isso multiplicado pelo valor de prescaling timer 2 vezes isso aqui que é um número em binário que está composto de 2 bits do CCP1 com que é o 4 e o 5 junto com concatenados, né, com CCP1R1L. Então, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, configurar esses dois registros aqui logo, né? O CCPR1L, como ele já falou inicialmente, né, está aqui, né, o CCPR1L, esse registro,
ele, é, se a gente deixar ele em 0, né, em clear, certo? Porque esses dois últimos bits estão em ccp1com, então vamos ver ccp1com, onde está aqui, ó. ccp1com são os dois últimos bits, aqui está, ó, 5 e 4, bits menos significativo do PWM, então esses dois bits aqui devem ser configurados, né, certo? Então vamos ver o que a gente coloca aí no ccp1, bom, a gente pode colocar 0 na verdade, né, 0. Por quê? Porque como eles são de leitura escrita, quer dizer que eu posso modificá-los. Mas se eu coloco em 0 esses bits, tudo, eu estou dizendo que o PWM vai iniciar com um DT-SQL de 0. E depois ele vai incrementando. A ideia é essa, né? Então, acho que aqui vai ser 0, 0. E aqui em CCP1RL tudo vai ser 0. Então, eu posso dizer o seguinte. Eu posso vir aqui diretamente e dizer mov LW, né? Para, ou melhor, tem como fazer isso aqui de duas maneiras, né? Só que consumo mais ciclo máquina. Uma seria assim, o mob LW pegou o hexadecimal de tudo isso que é 00 e movimento para, para o registro CCP1R 1L, né, que seria o registro que contém o duty cycle do PWM. Ou seja, que ele já começa com tudo em 0. E depois eu posso fazer o seguinte, movimente LW, né, movimente esse valor literal para o CCP1com, mas o CCP1com é importante, né? Então a gente vai ver aqui como é a distribuição do CCP1com, aqui, ó. PWM, para que ele trabalhe, esse módulo que trabalha de três maneiras, como PWM teria que eu carregar esses 4 bits assim, 1100, por exemplo. Então isso seria 1100C, a letra C, né? E o demais, que já vimos que não precisa mais, porque são bits menos significativos, pues então vai dar 0. Então isso aqui tudo vai ser 0 e isso aqui vai ser a letra C. Então seria 0C. 0C e carregamos isso em mov wf ccp1com, certo? E feito isso, então a gente já configurou o PWM, né? E espero que com isso a gente entenda que a gente quer simplesmente habilitar o micro para que trabalhe o módulo CCP em forma de PWM, né? Com essas instruções aqui. Mas vamos ver se está tudo certo, aos poucos, né? E finalmente vamos para um go to. Vamos colocar um go to bucle, loop infinito, né? Certo. Uhum. Nesse caso, eu estou achando que a gente vai ter que utilizar melhor aqui. Se a gente não utilizar isso aqui, o que vai acontecer? Então, o temporizador 2 ele vai começar a contabilizar, vai ser comparado com PR2, né? Do jeito que está aqui explicado. Vai ser comparado com o timer 2 vai ser incrementado e vai ser comparado com o dot cycle, né? E ao mesmo tempo ele vai ser comparado com o PR2. Então o timer 2 está sendo comparado com duas coisas, com o dot cycle e com o PR2. PR2 na verdade define o que? O período do PWM, enquanto que o dot cycle define o tempo em que ele está em 1 e o tempo em que ele está em 0, na verdade. Então, essas duas comparações eu acho que precisam, na verdade, de ser observadas, né? Eu quero saber como que a gente vai observar isso. Então, deve ter aqui, ok, aqui diz, ó, na verdade aqui está, ó, o RB3 que eu estava falando, que eu estou usando para ver o PWM está aqui. Uhum. E temos aqui um CCP1 pin, ok.
Ou seja que a ideia seria passar para o programa tipo de contagem, né? Vamos ver se a gente consegue realmente ver isso, né? Eh, Vamos fazer o seguinte, se eu pressionar um botão, eu aumento o Dot Cycle, certo? E essa é a ideia, né? Que eu aumente o Dot Cycle, né? Cada vez que eu pressionar um botão, né? Então, só para a gente ver isso, eu acho que um jeito interessante por ver isso seria o quê? Seria eh, verificar se eu pressionei um botão e se eu pressiono um botão, incremente o Dot Cycle, né? Incremente. E se ele não for pressionado, então, então finalize o programa ou simplesmente fique onde estava, né? Podemos fazer isso de alguma maneira, né? Eh, Acho que sim, né? Mas o que também podemos fazer é acoplar isso aqui a uma interrupção, né? Então, podemos dizer, vamos supor que a gente até agora não falou muito de interrupção, porque falou que para isso não precisa. Mas eu acho que quando a gente começa a ver que o problema começa a se tornar a se tornar mais interessante quando a gente acrescenta certas características para ele se tornar mais funcional e para nós inclusive mais didático, também se torna mais interessante o conhecimento de certas funções, né? Então, por exemplo, a gente viu que o timer zero ele é talvez o mais simples de configurar e a gente poderia e utilizar o próprio temporizador para que ele funcione como uma interrupção. E cada vez que ele caia na interrupção, verifique os botões, né? Eu acho que assim seria bem melhor, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente vamos configurar o timer zero. Como já sabemos, o timer zero se configura como? Se configura simplesmente, a ver, o timer zero se configura botando um número no registro timer zero, né? Mas como ele por defeito está em zero, então eu vou simplesmente modificar eu acho que eu vou modificar eh, os valores do option reg, né? Aliás, eu vou nem sequer utilizar, eu vou utilizar agora, né? Eu vou colocar aqui assim, eu vou colocar carregue um número para que para configurar o timer zero. Então vamos no option reg rapidamente, né? Vamos no option reg que seria aqui e vamos configurar o timer zero, certo? Então, a ver, seria o que? Seria isso aqui vai ser zero para desabilitar. Não, peraí, a ver. Uhum. Na verdade, vamos fazer o seguinte, a gente apesar de, vamos configurar algumas entradas, né, do próprio da porta B, alguns pinos da porta B como entrada, né? Inclusive eu acho que foi um deles que eu botei, foi a porta, deixa eu ver, a porta, o primeiro, né? A porta, eu configurei a porta, a primeira porta, né? Mas, a ver, não. Mas então aqui tem um erro. Não podemos fazer esse tipo de configuração aqui. Por quê? Porque observem que o módulo PWM ele precisa obrigatoriamente, pelo que vimos aqui, no módulo PWM ele precisa obrigatoriamente do RB3 como
como saída. Então não tem como colocar a primeira como saída porque ela não vai servir. Então aqui, ó, primeira coisa, por isso que é bom ver o datasheet, né? Então aqui na verdade tem que ser F7. Por quê? Porque RB3 é o que tem que ser como saída e não RB0. Então parou a conversa, não tem nem como a gente ter liberdade para isso, certo? Então RB3 tem que ser obrigatoriamente a saída, então não tem como, né? É, e então, por essa questão, já que a gente vai utilizar a porta B, aí sim a gente vai ter que habilitar na porta B, já que eu vou botar os botões na porta B, vou habilitar as resistências de pull-up, né? Então, agora sim, vou lá nas resistências de pull-up, cadê? Aqui. Então, vou colocar resistência de pull-up habilitadas, primeira coisa. Que mais? Ou seja que eu vou botar o zero. Interrupções por descida ou tanto faz, eu vou botar por subida, né? E eu vou botar timer zero porque vai ser o próprio clock interno para o timer zero. E vai ser aqui para transição de alto para baixo. No caso que a gente for utilizar o módulo PWM, então na verdade vai ser dessa maneira aqui, incremento de alto, de baixo, não, perdão, incremento sobre transições de alto para baixo no RA4, no timer zero clock externo ou no CMP2, mas isso aqui não é do nosso interesse, é somente o timer zero, né? E o prescaler, que nesse caso é associado para o timer zero, né? Então, na verdade, seria 0, 1, 0, 1, o que dá 5, né? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dá 5. E aqui vai dar 0, certo? E os últimos bits significativos vão dar. Então vamos colocar aqui um valor, como já falei, a ideia é que seja o maior, pois não tão maior, vamos colocar o número 110, que é equivalente a 6, para que dê 128. Nesse caso, a gente vai colocar então 56, né? E com isso, mandamos para o WF Option Reg, que é o registro lá. E já configuramos tudo, né? Acho que com isso já está claro qual é a configuração que a gente precisa, né? Visto que não vamos utilizar a porta A, eu não estou configurando mais a porta A, mas dessa vez já configuramos o timer zero, então nesse sentido, incon muda, já não pode ser mais C0, porque o intcon ele também armazena interrupção global, né? E também overflow do timer zero. Então no final ficou 1, tudo 1, né? Então ficou, em outras palavras, a letra E, né? Então não vai ser mais C0, sino E0, né? Com isso aí na mão a gente já pode continuar o programa e aí sim, então vamos criar um loop infinito e esperar a que aconteça a interrupção do do timer zero. E quando acontecer a interrupção do timer zero, a gente vai poder se perguntar o que aconteceu com o duty cycle, né? Se a gente vai querer realmente que ele aumente ou que ele diminua, né? Então vamos fazer primeiramente do jeito simples. À medida que eu aperto um botão, porque o temporizador caiu na interrupção, o timer zero, eu vou pressionar um botão e eu vou começar a testar o timer 2, né? E aí eu já consigo ver se aumenta ou diminuo o ciclo de trabalho do PWM. Então, para isso, eu começo com a instrução que a gente já viu outras vezes, que é verifique bits file skip set, ou seja, verifique se o bit tal do registro que segue é igual a 1 e pule se for 1, né? Então, int com, lembremos que temos que analisar um bit chamado T0if no int com, né? T0if, esse aqui é 1, se teve overflow, então se é 1, T0if,
Então ele vai eh, sair da interrupção, né? Então go to saída interrupção, certo? Do contrário, se ele não é, perdão, se ele for vai fazer o que eu vou escrever, se não, ele sai da interrupção, né? Porque se não é este. E aí eu vou verificar agora que como ele é teve overflow, então vou apagar essa bandeira, esse flag, porque ele não se pode apagar automaticamente. E aí eu vou acrescentar eu vou apagar, né? Por software, né? Depois eu vou fazer o que? Vou carregar, né? Um valor no timer 0, certo? Mov LW. E vou dizer para ele, bom, reinicie o timer 0 nesse valor, embora eu não tenha reinicializado com ele lá no loop do programa principal, porque meu objetivo é que ele fique aí, né? O timer 0 ele fique justamente aí, a depender da interrupção, né? Então, eu vou carregar um valor em decimal, sei lá, vou carregar aqui, a ver, vou colocar 100, vamos ver, eu vou ajustando aos poucos. E esse valor eu vou mandar para o timer 0, né? Eu vou mandar esse valor para o timer 0. Ok. Depois que eu mando para o timer 0, aí eu vou perguntar, bom, me diga o seguinte, você pressionou um botão, se pressionar o botão, bits file, skip 1, pule esse 1, então veja se é igual a, se pressionou um botão, então vamos colocar aqui um botão, né? Ah, pressionou o botão, esse botão está onde? Então eu vou colocar, lembrem que eu estou configurando aqui o botão na porta RA0, né? Hum, porta RA0. Vamos deixar assim, na porta RA0, porque a porta RA ela está sendo utilizada aqui, não. Eu estou usando a porta B, aliás, né? Então é melhor utilizar a porta B. Lembrem que, eu posso colocar RB0, né? Então é melhor colocar RB0 no botão. Por quê? Porque a porta B eu já configurei, então pronto. Aí pergunta se o botão foi pressionado. Foi pressionado? Então, se sim, se o botão for pressionado, então, se for pressionado, ele vai para go to incremente PWM, certo? E se não, então saia hum, saia da interrupção. Pronto. Então vamos fazer aqui uma funçãozinha rápida que seja incremente PWM. Dois pontos. Nesse incremente PWM, o que a gente vai fazer? É, a gente vai a gente vai verificar se o CCPR1L, que é o menos significativo, se ele teve algum tipo de incremento, né? E para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, pegar o número em decimal 255, que seria FF, né? E comparar com o que você tem em CCPR1L, que seria o registro menos significativo do T-Cycle, né? Com essa comparação, que como vocês já bem sabem, essa comparação pode ser feita com o pode ser feita com um XOR, né? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou me perguntar, será que essas duas coisas são iguais? Se elas são iguais, então um XOR vai ter que dar tudo zero. E quando isso dar zero, o meu registro de estado ele vai ter um bit lá chamado Z. Esse bit Z ele vira zero quando qualquer operação lógica na aula é igual a zero. Então esse para mim vai ser o flag, o indicador de que eu atingi, certo?
o valor do máximo do duty cycle, né? Porque estou utilizando apenas CCP-R1L, o menos significativo, ou seja, o máximo que eu posso expressar do duty cycle é 255. Então vamos lá. Então eu acho que seria mais ou menos desse jeito aqui, né? Mov LWD, vou colocar 255, vou movimentar, na verdade não, vou fazer logo uma XOR com o que eu tenho em CCP R1L e vou salvar no próprio, não, vou salvar no registro de trabalho porque depois esse valor, né, eu vou utilizar posteriormente para fazer outra vez um novo XOR, né? Então, vamos ver o que que eu faço aqui, a ver. Então, eu vou verificar agora se é isso, bits file, verifique se o bit z do status é igual a zero. Se é igual a zero, significa que eu posso continuar incrementando, porque a operação não é nula, então não são iguais. Mas se ele for diferente de zero, ele tem que sair da interrupção. Então, se ele é diferente de zero, tem que sair da interrupção, né? Saída int. E se ele for igual a, se ele for igual a zero, então ele ainda pode incrementar, né? Ele ainda pode incrementar, então incrementa, mas vou colocar a instrução incrementar e coloco aqui o registro, que é CCPR1L. E o resultado vai ser salvo onde? No próprio registro, porque posteriormente, quando eu voltar, já vai estar no mesmo registro CCPR1L, certo? E depois disso, eu já tô, já posso sair da interrupção, né? E vou sair da interrupção, né? Isso está aqui. Então não preciso colocar aqui go to sair da interrupção, né? Correto? Bom, acho que por enquanto é só isso, né? Não tem muita coisa a se dizer aqui ao respeito disso. Vamos ver se funciona, né? Ahn, só me deixa eu ver uma coisa aqui. O botão, ele está no RB0, tá certo? Ok. É isso aí, né? Como a gente viu, configuramos o timer 0, né? Então, acho que deve dar certo por enquanto, né? Vou compilar. Vou só colocar um botão em RB0 e em RB3 eu vou colocar o osciloscópio e vamos verificar se quando deixo pressionar o botão o duty cycle vai aumentando e quando eu solto para, né? Inicialmente esse seria meu objetivo inicial, né? Eu posso deixar vocês para que façam mais aplicações com duty cycle, né? E essa seria a ideia, né? Vamos colocar aqui um botão. Vou colocar esse botão aqui porque o botão está em RB0, né? Então, vou colocar aqui. Eu quero quando pressionar ele. Vou colocar 10K aqui e pronto. Quando eu pressionar o botão,
ele se passou. Vamos ver aqui, né? Eu coloquei meu temporizador aqui em Option Reg, né? Quando eu configurei, eu habilitei o temporizador e ele está em série. Então ele vai contar até 255 com um pré-escalamento de 128, né? Então eu vou ter um total de 128 vezes 255, né? 256, perdão, vezes 128, que foi o que foi configurado no Option Reg. Pera, ver, deixa eu ver. Se eu não estou errado, foi isso mesmo. No Option Reg eu coloquei 128, que foi 6, exatamente 128 vezes 256, né? Vezes o ciclo, que é um microsegundo. Então isso vai dar o valor que vai demorar para ele cair na interrupção, certo? Então vejamos aí. Vamos ver. Mas antes disso, então, vamos colocar um osciloscópio aqui. Eu vou colocar em RB. Onde é que fica isso? RB3, né? RB3. Ah, por isso aqui está indicado CCP1. Então não tem jeito, é por aí mesmo. Pronto. Vou dar play. Então, aí ó. Aumenta, 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 aumenta e continua aumentando e ponto. Parou. Não, e continua aumentando. Então, quer dizer, eu deixei ele pressionado, né? A gente percebe? Quando ele caiu na interrupção, foi isso que aconteceu. Aí eu vou soltar e vou dar play de novo. Ver o que acontece. E ele fica assim, né? Eu vou tirar o trigger para ver se realmente é isso. E aí está então. Tá, o PWM está funcionando direitinho. Eu poderia fazer isso sim, o timer zero também, com certeza. Só não quis utilizar só quis utilizar o timer zero para que quando ele chegasse em, vamos fazer a conta aqui rapidamente, como eu configurei ele para 128, então timer, comentários, né? Timer 0 contém igual a 256, ou melhor, o tempo do timer 0, o tempo do timer 0 é igual a tempo timer é igual a 256 vezes 256 vezes 128 vezes um microsegundo, né? Isso dá 256 vezes 128, 32.768 microsegundos ou 32.7 32.7 32.76 aproximadamente milissegundos, né? Então aí temos uma quantidade interessante. Bom, enfim, mas a gente pode melhorar isso, né? Vamos supor, eu quero que seja um segundo mais, eu quero que seja mais do que isso, então 256, vou colocar no prescaler do timer 0 o máximo, então aqui seria 7, né? Seria 7, né? Ao invés de colocar 5, 6, eu colocaria 5, 7, pronto. Aí seria 256, né? Isso iria dar 128, perdão, 200, é ao quadrado, né? Vezes dá 65.5, mais ou menos, 65.5, 3 milissegundos, né? Ok.
Então, feito a cada 65,53 milissegundos, isso aqui entra na interrupção e quando chega aqui, ele vai procurar perguntar por isso aqui. Mas o timer zero vai ficar carregado com 100 em decimal, certo? E esse valor vai ficar de novo no timer zero, onde ele vai procurar contar até onde? Até o valor indicado, certo? Só que ele já vai começar a reduzir o tempo, né? Nesse caso, ou seja, eu começo contando até minha primeira interrupção de overflow acontece com 256 contagens, mas quando ele entra na interrupção, o timer zero se atualiza para 100 e não para ou seja, 256 menos 100, 156 contagens, ou seja, passa a contar menos 100, né? Menos 100 contagens, né? 100 contagens desaparecem, ou seja, que a partir daqui eu posso dizer o seguinte, eu posso até carregar de novo o mesmo valor, né? Eu posso carregar zero, né? E se eu quero zero, eu posso tirar isso aqui simplesmente, né? Né? E aí, eu estou fazendo o quê? Ah, eu apaguei isso, eu boto zero de novo, ou eu deixo assim, né? Porque como houve overflow, o timer fica em zero. Mas se você quer ter certeza disso, é só você verificar lá individualmente o que eu estou falando, né? Tira isso daqui, testa, ou eu vou deixar aqui em zero para que ele volte a contar desde 256 e também aconteçam os mesmos 65,53 milissegundos. A partir daí ele começa a perguntar se eu pressionei um botão. Ah, se eu pressionei um botão, então ele vai para essa função incrementar e começa a verificar se o que eu tenho em CCP1R1L vezes XOR com o que eu tenho em 255 é igual. Quando eu tenho duas coisas igual, bit a bit, e aplico uma XOR, ela vai me dar zero. E se todos os bits são iguais a 1, que é o mesmo que em decimal 255, então o XOR vai dar zero. Logo, esse bit aqui do status vai ser zero. E se ele é zero, então ele vai fazer o quê? Ele vai pular para aqui, né? Peraí. Não, perdão, perdão. Se ele é zero, né? Ele pula realmente. Mas o que significa isso? Se o bit Z é zero, é porque a operação lógica ainda não é zero. Quando ele é 1, que na verdade ele vai ir para a instrução seguinte, que é saída da interrupção. Por quê? Porque na verdade quer dizer que você já atingiu o máximo do T-ciclo. Então, só para testar isso aqui de novo, eu vou só compilar, né? Eu vou parar a simulação aqui, eu vou compilar, certo? E deixo lá no Proteus e verificamos o que estou falando, né? Eu modifiquei os tempos, né, gente? Percebam aí, né? Ok, pronto. E voltamos aqui. Eu venho aqui, dou play e observem o que eu estou falando, né? Certo? Odeio quando isso acontece. Eu vou colocar o Smith Trigger aqui, vou aumentar um pouco isso aqui, vou aumentar um pouco também a escala, a diminuir, perdão, a escala de tempo. Isso, aliás, aqui, isso. E vou pressionando, né? Cada vez que eu pressiono, certo? Ou seja, eu tenho quanto tempo? Eu tenho exatamente 65 ponto algo milissegundos para fazer isso aqui, ó. E nesse tempo, o meu microprocessador detecta o aumento aí, é, tipo se ele detecta que o botão está, ele está pressionado, aí ele vai lá para a instrução que verifica, né, a comparação do CCP R1L com o que eu tenho em 255, né, e começou a fazer a comparação, né, e aí, ó, ele vai aumentando, né.
Não precisa nem. Se eu deixo ele pressionado, constantemente ele vai fazer isso aí. Então, olha como é interessante. Se você tivesse aí, por exemplo, em vez de um botão, tivesse um nível DC saindo de um comparador, com um buffer na saída, né? Um amplificador operacional. Aí, ó, imagina o que vai acontecer. Ele vai chegar no máximo e, quando chega no máximo, pronto. Ele solta esse botão aqui, ó. Eu pressiono. Então, eu vejo, eu fico pressionando e observo que ele praticamente não faz mais nada, né? Ele fica aí. Por quê? Porque eu não serei, né? O CCPR1L, ele é um registro, né? Mas ele não se paga sozinho. Eu aumento, eu vejo que é zero, então ele fica aí. Ele fica incrementando. Só que entre mais eu incremento, né? É, ou melhor, quando eu paro, quando eu termino, quando eu atingo o valor máximo, né? Aqui no MPLab a gente pode ver isso, né? Quando eu atingo o valor máximo, isso aqui vai dar 1. Logo ele vai fazer o quê? Vai para a interrupção. Quando ele sai da interrupção, ele outra vez cai aqui. Exatamente aqui, né? Então ele fica e por mais que eu aperte esse botão lá, não acontece nada. Por quê? Porque ele vai esperar outra vez a interrupção entrar, mas quando ele entra, isso aqui outra vez vai valer 1. Por quê? Porque o meu CCPR1L está com o máximo. Então outra vez vai sair da interrupção e vai ficar nisso. E nunca mais vai aumentar. Então por isso ele fica assim. Esse seria como o que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Se eu quisesse acrescentar mais uma outra instrução aqui seria interessante, mas aí já deixo para que vocês façam o restante. Como tarefa, eu gostaria que vocês pegassem esse é o algoritmo que eu vou deixar também lá no Schoology e que vocês façam um PWM de 2 canais. Como é isso? Enquanto um PWM é de, ou melhor, 2 canais seria assim, tipo, um PWM tem fase zero e o outro tem fase eh, 190 graus, né? E o outro 180, ou seja, vamos fazer um PWM de 3 canais, certo? Enquanto um está ligado, o outro está desligado no mesmo ciclo, dot cycles, e o outro está apenas defasado 90 graus. Como seria que se faz isso? Isso seria como uma atividade também que eu deixo em conjunto com o Watchdog Timer. São desafios aí que eu deixo aí para que vocês façam e, bom, eu espero que isso tenha ficado claro, tá, gente? Até mais. Obrigado.